Olá, meus amores, como é que vocês estão? Eu estou bem e eu espero que você também esteja bem. Seja bem-vinda à nossa aula de matemática de hoje. Eu me chamo Michele e a nossa unidade temática trabalhada hoje será grandezas e medidas. E aí, o que é que nós vamos ver? Medidas de capacidade e medidas de tempo, tá certo? Nós vamos estudar as medidas de capacidade e de tempo como uma forma de revisão, tá certo, gente? Nós já vimos esse assunto anteriormente, né? Então, agora a gente vai dar uma sequência de aulas de revisão, tá? Para a gente poder encerrar o nosso ano, tá bom? Então, vamos conversar. Primeiro, eu preciso saber se você conhece as medidas de capacidade, né? E para que nós usamos essas medidas de capacidade? Nós usamos as medidas de capacidade para medir os líquidos, tá bom? Tudo que for líquido, tá? Então, e aí eu tenho refrigerante, água, suco, leite, achocolatado, tudo aquilo que for líquido, eu vou usar as medidas de capacidade para poder medir, tá certo? E aí eu tenho, como exemplo de medidas de capacidade, o litro e o mililitro, tá certo? E aí, o litro eu vou usar para recipientes ou para grandes volumes, né? Acima de 1, 2, 3, né? E o mililitro vai ser para baixo, porque ele é menos do que o litro, tá certo? Então, eu tenho o mililitro e o símbolozinho dele é o M e o L, e o litro é só o L, tá bom? E aí eu preciso entender que 1 litro ele é igual a 1000 mililitros, tá? E meio litro vai ter 500 mililitros, tá bom? Ou, como popularmente a gente chama, meio litro, tá? 500 mililitros, meio litro, tá? E aí, onde é que eu posso achar? Onde é que eu posso ver essas informações? Nas embalagens, tá certo, gente? Na embalagem de refrigerante vai ter lá 2 litros, na de suco vai ter lá 350, vai depender da embalagem, do tamanho da embalagem, tá certo? Então, quando você estiver indo no mercado, ou quando você for pegar alguma coisa na sua casa, olha lá a embalagem, procura lá se você consegue identificar nos rótulos onde é que está escrito a capacidade, né, desse recipiente, tá bom? Então, aí eu preciso também entender algumas comparações, tá? Se eu pego 5 garrafinhas de 200 ml, quando eu juntar todas elas, eu vou ter uma garrafa de 1 litro, tá? Porque 200 mais 200 mais 200 mais 200 mais 200 vai dar 1000. Então, 1 litro não é igual a 1000 mililitros? Então, quando eu pego 5 garrafinhas de 200, eu vou ter uma de 1 litro, tá certo? Se eu pego 4 garrafinhas de 250, eu vou ter uma de 1 litro, tá bom? Então, eu estou com 4 garrafinhas de 250 ml, 250 mais 250 mais 250 mais 250. E aí, quando eu somo tudo isso, dá 1000. Se dá 1000, dá 1 litro, tá certo? E se eu pego 2 garrafinhas de 500 ml, eu vou ter 1 litro, tá bom? E aí, essas garrafinhas de 500 ml é aquela normalzinha que a gente compra de água por aí, né? Então, se eu tomo 2 garrafinhas daquela, eu estou tomando aí 1 litro de água, tá certo? Então, são apenas algumas comparações que a gente precisa entender, tá? Para poder seguir aí com nossas aulas. E aí, agora a gente vai praticando, tá? Observe os recipientes abaixo. Qual recipiente tem a menor capacidade? Quando eu digo menor capacidade, quer dizer qual desses aí vai caber menos líquidos, tá certo? Então, vê, eu tenho uma xícarazinha, uma xícara maior, e uma jarra já bem maior. Então, se eu quero a que cabe menos líquido, eu vou pegar a menor. E aí, das 3, a menor
é a primeira, né? A xicarazinha roxa. Então, esse exercício é só para a gente entender que quanto menor o recipiente, menos capacidade ele vai ter, tá? Então, não tem como eu pegar uma xícara pequenininha dessa e querer botar 1 litro de água, porque não vai caber, tá certo? Então, isso é importante na hora que a gente for distribuir os líquidos, tá bom? Então, vamos continuar. Qual é a quantidade de líquido que está contida no recipiente maior? Veja, cada garrafinha dessa aí, menorzinha, ela vale 1 litro. Então, eu vou só contar as garrafinhas, né? Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 garrafinhas. Cada uma dessa tem 1 litro. Então, eu vou ter 4 litros, tá certo? Na primeira opção. E aí, depois eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 garrafinhas, cada uma de 1 litro. Então, eu vou ter 5 litros, né? Então, no recipiente de cima, o maior deles vai caber 4 litros. E no de baixo, o maior deles vai caber 5 litros. Tá certo? Preste atenção. Augusto vendeu 8 litros de suco de uva, 12 litros de suco de laranja e 23 litros de suco de limão. Quantos litros de suco ele vendeu? Ó, essa daqui é boa que a gente revisa um pouquinho de adição, né? E aí a gente está na fase das revisões, é bom que a gente já vai revisando logo tudo. Então, vamos montar a nossa operação. Primeiro eu boto 8, depois o 12, né? E depois o 23. Começo pela unidade. Somo 8 mais 2 mais 3, que vai dar 13. Não posso colocar o 13 todinho embaixo, então subo 1 lá em cima. E aí ficou 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4, e aí deu 43. Augusto vendeu quantos litros, gente? Ele vendeu 43 litros de suco, tá certo? Tudo muito fácil, tudo muito simples, eu tenho certeza que todo mundo entendeu, tá? Agora que a gente já viu as medidas de capacidade, né? A parte de medir o volume dos líquidos, nós vamos ver agora as medidas de tempo. Como é que eu faço para marcar o tempo? O que é que eu uso para marcar o tempo? Eu posso usar o relógio e posso usar o calendário também, né? Mas vamos focar no relógio agora. Eu tenho 2 tipos de relógio. Os relógios que são digitais e os relógios que são analógicos. O digital ele é muito fácil de identificar porque o número já aparece lá prontinho, né? A hora já está toda bonitinha. Já o analógico são esses famosos relógios de ponteiro, né? E aí eu preciso toda aquela história de contar os minutos no relógio, tá bom? Que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E eu posso usar também o calendário. E o que é que eu tenho no calendário? Eu tenho os dias da semana, os meses do ano, né? Eu tenho se é segunda, se é terça, se é quarta. E os dias do mês que vai de 1 a 30 ou 31. E fevereiro que vai depender, né? Pode ser 28 ou 29, tá bom? E aí a gente vai falar agora de um pouquinho do que é hora e do que é meia hora, tá bom? Nós temos 2 relógios aí, ó. Um digital e um outro de ponteiro, tá? E eles estão marcando exatamente a mesma hora. E vamos supor que seja antes do meio-dia, tá bom? Que é 9 horas. E aí no relógio digital tá tudo muito fácil, ó. Vê comigo como tá fácil. Já tá prontinho aqui a hora. 9 horas, tudo bonitinho. Já no relógio de ponteiro, ele tá lá, ó, no 9 e no 12. Porque significa que a hora exata lá, para ser a hora exata no relógio de ponteiro, tem que bater lá no 12, tá certo? Ó, para a gente lembrar que um relógio de ponteiro, o ponteiro pequeno marca as horas e o ponteiro maior ele vai gravar o minuto, tá certo? Já em um relógio digital, os números que vêm antes dos 2 pontos é o que vai marcar a hora e os números que vêm depois dos 2 pontos é o que vai marcar os minutos, tá certo? Então, todo mundo entendeu o que é a hora exata, né? E a meia hora é quando vai bater 30 no relógio digital e quando ele chega no 6,
no relógio de ponteiro já está marcando a meia hora, tá bom? Ó, no relógio de ponteiro, em que números fica o ponteiro grande exatamente quando está batendo 9 horas? E nas demais horas exatas? Ó, lembra que eu falei que para ser a hora exata no relógio de ponteiro, tem que estar lá, ó, no 12, o número maior, o ponteiro maior, tá? Tem que estar no 12. E se for 10 horas, o ponteiro maior tem que estar no 12. O menor vai ficar no 10. Se for 7 horas, o ponteiro maior, eles têm que ficar no 12, tá certo? Para poder ser a hora exata. Agora, no relógio digital, o número que indica que são 9 horas em ponto, que é a hora exata, ou qualquer outra hora exata, para ser a hora exata, tem que estar onde? Tem que estar, ó, com 00, tá certo? 9 horas é o 9, 2 pontos, 00. 10 horas é o 10, 2 pontos, 00. Tá certo? Então, tem que estar com o 00 depois dos 2 pontos. Tá bom? Ó, agora, observe esses dois relógios que marcam 9 horas e meia da manhã. E no outro também, 9 horas mais meia hora. 9 e meia nos dois relógios. Que número representa meia hora no relógio digital? Eu já falei isso aqui. Lembra? Ó, 9 horas, antes dos 2 pontos, tem que estar com 9. Depois dos 2 pontos, para ser meia hora, tem que estar o número 30. Tá bom? Porque 30 vai ser a metade de 60. E 1 hora não tem 60 minutos. Então, ali no relógio digital, para bater meia hora, tem que estar com 30. Tá certo? E no relógio de ponteiro, qual é o número que indica meia hora? O número 6, tá bom? Quando o ponteiro maior sai do 12, que chega no 6, ele bateu já meia hora, tá certo? Então, toda vez que o número do ponteiro maior tiver no 6, vai ser meia hora, tá? Por exemplo, 9 e meia, 10 e meia ou 10 e 30. Também serve dizer 10 e 30, tá bom? Vamos continuar. Ó, veja algumas maneiras de dizer o horário depois do período da tarde e da noite. Por quê, professora? No relógio de ponteiro, eu não tenho como saber se é dia ou se é noite só olhando a hora, tá bom? No digital, tudo bem. Eu sei que depois do 12, ele vai continuar. 13, 14, 15, 16, 17. E aí eu vou saber que é o período da tarde. E aí 18, 19, 20, 21, 22 e 23 já vai ser o período da noite. Tá bom? Então, se bater lá no relógio digital 14 horas, é a mesma coisa que está no relógio de ponteiro 2 horas. Tá bom? Só que aí eu vou ter certeza no relógio digital que 14 horas já está no turno da tarde. No relógio de ponteiros eu não vou ter essa certeza. Para ter essa certeza eu preciso olhar para ver se está de dia ou está de noite. Tá bom? Então, no relógio de ponteiro, a gente tem do 1 até o 12, tá? Mas no relógio digital, depois do 12, aí ele continua. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e bate no 24, tá bom? Porque aí é quando dá meia-noite, tá? Então, veja algumas maneiras de dizer os horários dos períodos da tarde, ou seja, o que são depois de meio-dia e que vai até às 18 horas, tá bom? 3 horas da tarde é o mesmo que dizer, ó, sair do 12. Então, 13, 14, 15. 3 horas da tarde é o mesmo que 15 horas. 17 horas é o mesmo que 5 horas da tarde. 2 horas da tarde é o mesmo que 14 horas. 13 horas é o mesmo que 1 hora da tarde. Esse é o mais fácil, né, gente? Porque depois do 12, eu tenho 13. Como eu sei que 12 é meio-dia, 1 hora da tarde já vai ser o 13. Esse é o mais fácil que tem.
E 4 da tarde é o mesmo que 16 horas. E aí é na prática, gente, que a gente faz essas conversões e essa assimilação. Então, toda vez você precisa estar praticando. Olha na hora do ponteiro, aí olha no digital. Tá com dúvida? Pergunta para o adulto mais próximo, porque ele vai saber responder sua dúvida, tá bom? E aí a gente tem a hora e os minutos. Lembra que no relógio de ponteiro, os minutos vão andando de 5 em 5, né? Lembra? Vai seguindo a sequência daquela tabuada do 5. Lembra que eu já disse isso aqui? Então, ele vai seguir. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 e acabou. Por quê? A hora só tem 60 minutos. Então, ele não vai ter 65 e nem 70, porque ele vai parar no 60. Tá bom? Então, aí é mais uma vez a questão de estar praticando e estar vendo essas questões da hora. Tá bom, gente? E aí, o que a gente vai fazer? Praticar. Quer ver como os minutos são contados no relógio de ponteiro? Então, já começou ali, ó. 5, 10, 15. E aí, eu lembro que ele vai crescer de 5 em 5. Então, a gente vai completar. Completa os quadrinhos dentro do relógio dos números que faltam. Depois do 15, eu vou somar mais 5. Aí vai dar 20. Depois do 20, 25. Depois 30, 40, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Acabou a parte dos minutos, tá certo? Agora, preste atenção. Entre o número 12 e o número 1 do relógio, há 5 intervalinhos, né? E entre o número 1 e o número 2, vai ter quantos intervalos? E aí, gente, quem é que sabe? Vai ter 5 intervalos também, né? O relógio não vai andar de 5 em 5? Né? Essa contagem não anda de 5 em 5? Então, do 12 para o 1, tem 5 tracinhos. Do 1 para o 2, 5 tracinhos. Do 3 para o 4, vai ter 5 tracinhos também. Tá? Porque são 5 intervalinhos que a gente tem. Por isso que o relógio ele vai andar de 5 em 5. Tá bom? E quantos intervalos há na volta toda? Eu vou ter 60 intervalos, porque eu vou ter 60 minutos dentro da minha hora, né? Então, quando eu parar para contar, eu vou ter 60 tracinhos desse na volta toda do relógio, tá bom? E cada tracinho desse representa 1 minuto. E a minha hora, ela vai ter 60 minutos, tá certo? Ó, a hora, o minuto e o segundo. Lembra que eu falei agora? Uma hora tem 60 minutos. E 1 minuto, ele vai ter 60 segundos, tá bom? Uma hora, 60 minutos. 1 minuto, 60 segundos, tá certo? Veja agora mais algumas relações e depois complete os itens, né? Letra A. Meia hora tem, tracinho, minutos. Meia hora tem quantos minutos? A gente já falou isso aqui, ó, vai ter 30 minutos, que é a metade de 60. E meio minuto vai ter quantos segundos? A mesma coisa, 30 segundos, porque 1 minuto tem 60 segundos e a metade de 60 vai ser 30, tá bom? Em 2 minutos há quantos segundos? 120. Como assim, professora? 1 minuto tem 60, 2 minutos tem mais 60. Então, vai ser 60 mais 60. Se é 60 mais 60, vai dar 120. E 1 minuto e meio há quantos segundos? Ó, 1 minuto tem 60, meio minuto tem 30. Então, vai ser 60 mais 30. Se eu faço 60 mais 30, eu vou ter 90 segundos. Então, 1 minuto e meio tem 90 segundos. Tá certo? Ó,
Essa foi a nossa aula de hoje, gente, e foi isso que nós fizemos hoje, um pouquinho de revisão do conteúdo que nós já vimos anteriormente, só para a gente refrescar nossa memória, tá certo? Que foram as medidas de capacidade, né? Quando a gente fala dos líquidos, e as medidas de tempo, tá certo? Essas são as nossas referências utilizadas hoje, e essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado e que aproveite e estude bastante. Um beijo e até a próxima aula.